Tarde na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, para mais uma reflexão sobre o Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele começa com o versículo que Deus deu a seu servo João a revelação das coisas que são e das que brevemente devem acontecer. Então, Jesus estava falando com o Evangelho, com o apóstolo João, que as coisas que são, ou seja, as que estavam e as que deveria acontecer brevemente. Só que essa palavra foi nos anos 90, o escrito quer dizer, nos anos 90, a palavra deve ter sido um pouco antes, né? Geralmente os livros não foram escritos no momento da ditação, mas sim depois na lembrança dos apóstolos, né? Então, o livro é escrito nos anos 90 da era cristã do século I e que passou 2000 anos depois que nós estamos. Então, não tem como você dizer que Jesus estava dizendo que algo que ocorreria e aconteceria brevemente seria 2000 anos depois. Então, essa é uma coisa muito equivocada. As 7 igrejas da Ásia, a qual o Apocalipse é indicado para ela, hoje elas não têm a sua existência, elas não existem, nem as cidades delas existem mais, o que prova que aquilo se cumpriu. Outra coisa muito importante para você pensar que a Igreja Apostólica durou até os anos 100, né? Então, no século II já não tinha a Igreja Apostólica, né? E a Igreja Cristã começa ali um pouco depois, né? Um pouco depois. E vai aí a igreja enfrentando as suas lutas, suas batalhas, seus momentos de aceitação e rejeição. Isso ocorre, né? Ocorreu e em alguns lugares ocorre até hoje. Mas o Apocalipse, de maneira nenhuma, é um livro futurista. Ele não é um livro do futuro. Ele é um relato das coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, o capítulo 6 de Apocalipse, o verso 4, diz que o animal que estava sentado sobre o cavalo vermelho, o qual o Senhor deu poder que tirasse a paz da terra, né? E que os homens matassem uns aos outros. E você sabe de qual é a época que os homens começaram a matar uns aos outros? Nós sabemos que começou no Jardim do Éden com o Caim e o Abel, né? Então, assim sucessivamente, isso veio crescendo, né? Aquela inimizade posta entre a serpente e a mulher, ela veio crescendo e os homens veio matando uns aos outros em grande proporção à medida que foi crescendo a humanidade. Então você pode pensar bem o que é o Apocalipse. É um futuro próximo nosso? Não, nada a ver. O futuro daquela geração que Jesus disse, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Mateus 24, versículo 34, palavra de Jesus, né? Os 3 livros que relatam isso na mesma geração é Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Então, não há como alguém pregar e dizer que o Apocalipse ele tenha um futuro, que ele ainda vai acontecer, ou que o Apocalipse até mesmo esteja acontecendo. Pode ser que sim? Pode, mas não temos respaldo bíblico para isso, pois a palavra brevemente é muito acelerado. Breve é acelerado, brevemente é muito acelerado. E se falar brevemente para um homem, está falando dentro da vida dele, não está falando como o povo interpreta, porque está sendo falado a homem e não a Deus. A Deus, 1000 anos é como um dia, né? Mas a nós não. Nossa vida é de pouca duração. Então Jesus, nos seus relatos, é que todo acontecimento era naquela geração.
Qualquer coisa além disso está extra-bíblico. A Bíblia não está dando esse respaldo para os nossos dias, né? Quando eu falo que não existe texto para comprovar uma vinda de Jesus no futuro para nós, alguém ignora e briga e diz que isso é demais. Eu falo que não existe, porque todos os textos foram escritos antes dos anos 70, com exceção do Apocalipse, que é nos anos 90, mas que não sai de dentro da geração de que Jesus falou. Até mesmo a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que fala do arrebatamento da igreja, ela foi escrita por volta dos anos 50, então ela tem também, está dentro do que Jesus falou, não está nada fora. Os apóstolos não falaram nada fora do que Jesus falou e nem excedeu a palavra. Agora, hoje estão excedendo essa palavra, não estão olhando esses escritos no seu tempo, né? Estão lendo uma Bíblia como se ela fosse agora do século XXI, sendo que ela é um livro do século I, limitado a algumas profecias daquela geração. E o indicativo da Bíblia é a casa de Israel, né? Então não é o mundo inteiro. A salvação é para o mundo inteiro? É, todo aquele que crê. Não se preocupa, Jesus é o Salvador de todos, sim. A própria Bíblia, que está específica para Israel, ela abre precedente dentro de suas escritas, de que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, né? Então a salvação é Jesus Cristo, isso é indiscutível. Agora, essas questões escatológicas que estão pregando e até profetizando em cima disso, não seria correto. O que é correto é se Deus te falar hoje a você que algo vai acontecer, aí sim, falou hoje, tá? Deus te abençoe, fique com Deus, fique com essa palavra em nome de Jesus.